Informação importante, Cruzeiro monitora bem de perto a situação de Adrielson. Hoje tem o Cruzeirão em campo com o Mineirão lotado, 60 mil torcedores, o Rei de Copas, La Bestia Negra para confirmar a sua classificação. Precisa vencer, para passar em primeiro vencer e dar uma secada na Universidade Católica com um tropeço lá para ser primeiro do grupo. O Cruzeirão faz a sua parte e acompanha o jogo do Boca com a Católica. A Itatiaia vai informar tudo para você. E a preparação do Cruzeiro? Como está o Cruzeirão? Como está o time do Cruzeiro para hoje? A Itatiaia dentro da Toca da Raposa, ao vivo com Emerson Pansieri. Como está o clima aí na Toca? A expectativa para o jogo. Boa tarde, Pansi. Boa tarde, Tiagão. Um abraço pra você. Grande seu nome, seu bairro. Confirmando meio-dia 22. A Itatiaia, lado a lado do Cruzeiro, dentro da Toca da Raposa, para trazer as informações do time celeste que joga essa classificação, essa luta pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Itatiaia é assim. Ela tá em todos os cantos do mundo e também na Toca da Raposa, porque hoje é jogo de time grande. Hoje é jogo de Copa Libertadores. Duas camisas pesadas, o Cruzeiro e também o Barcelona do Equador, que tem sua tradição, terceiro colocado lá, daqui a pouco tem as informações. Deixa eu trazer, Tiagão, você me perguntou de clima, o clima de muito respeito ao adversário, tá eliminado, mas isso é conversa fiada, aqui a gente sabe que todo mundo tem essa missão, né, todo mundo sabe que Copa Libertadores e Cruzeiro, e é a vontade de todo mundo tirar pontos do time celeste. Essa vai ser o grande objetivo dos equatorianos. E para hoje, o técnico Arthur Jorge relacionando pro gol o Otávio, o Matheus Cunha e o Vitor Lamonier. O Marcelo estava em combate, né, com o time sub-20. O time sub-20 ontem venceu o Fluminense no Campeonato Brasileiro, então o Marcelo desceu para esse compromisso. E aí tem o garoto Vitor Lamonier. Para as laterais, tem o Fagner, também o Kaique e o Calma Moraes. Para a zaga, Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, João Marcelo e o argentino Vidalba. Para o meio-campo estão relacionados o Lucas Homero, o Christian, o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Matheus Pereira e o Japa. Eu até falava na nossa manchete, o Japa voltando a ser relacionado, jogador que tem mercado aí pro meio do ano, pode ser que também deixe aqui a Toca da Raposa. Cruzeiro quer colocar esse menino na vitrine, quer que ele jogue, quer que ele apareça, e sendo pouco utilizado pode ser um caminho. E pro ataque tem o Arroio, o Bruno Rodrigues, o Kaique Kenji, o Caio Jorge, o Chico da Costa, o Marquinhos, o Neiser Vidiarreal e o Sinisterra. Todo mundo ficou preocupado com o Caio Jorge na terça-feira, aquele quadro de virose, né, não estava bem, ontem treinou normalmente, participou da atividade e tudo indica que vai pro jogo sim. De qualquer maneira, o Neiser Vidiarreal estava de sobreaviso, mas o Caio Jorge, figura importante entre os relacionados do Cruzeiro para essa partida de hoje contra o Barcelona de Guayaquil, Tiagão. Pansieri, a decisão, a expectativa muito grande. O Cruzeirão em campo. Vamos trazer os nossos analistas para falar um pouquinho desse jogo. É claro, né, natural que a ausência do Gerson, ela é sentida. O Gerson faz parte dessa espinha dorsal do time do Cruzeiro, mas Vini, acho que muito mais pela postura, pela entrega dos jogadores, com o Mineirão lotado, eu sou muito mais o Cruzeiro, viu, Vini? Eu também, Thiagão. O Cruzeiro tá com a faca, tá com o queijo, tá com tudo nas mãos para poder conquistar uma grande vitória e se classificar para as oitavas de final. O Cruzeiro é muito favorito pro confronto de hoje. Vai pegar um Barcelona que não tem chances de classificação e nem mesmo de uma sul-americana. É um time que vem desfalcado, que já vai pensar mais no campeonato equatoriano, porque fez uma fase de grupos muito ruim. O Cruzeiro com apoio de quase 60 mil torcedores. Ô, Thiago, não tem para onde correr não, sabe? Acho que a análise, ela é bem simples. O Cruzeiro tem que se impor, o Cruzeiro tem que assumir esse favoritismo e jogar com seriedade. Acho que essa é a questão. A principal preocupação seria um certo relaxamento pelo nível do adversário. Mas o camarada que entrar relaxado num jogo de Libertadores com 60 mil no Mineirão, aí, né, não dá pra contar com ele. Então é um Cruzeiro 100% focado. Ficou a lição, por exemplo, do jogo contra a Chapecoense, que o Cruzeiro fez 2-0 e achou que o jogo estava resolvido e quase se complicou no final. Foi bom para dar um certo alerta, para aumentar ali uma certa tensão pro jogo de hoje, para o Cruzeiro não ter margem para relaxamento. É 100% focado, e se o Cruzeiro entrar dessa forma, tem totais condições, é muito favorito para ganhar de forma tranquila e carimbar sua vaga para as oitavas de final. Antes da Nath Fiuza, deixa eu trazer o Rubens Júnior com o Barcelona, que não quer mais nada, não tem mais chance alguma, vai poupar alguém, vem com força máxima, avisa pros equatorianos, Rubinho, não, esta noite não, hoje não, Barça, o Barcelona, hoje não, equatoriano não, esta noite não, Mineirão lotado, nem pensar, hein, Rubinho, boa tarde. Boa tarde pra você, Thiago,
para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 12h32. E todo o mistério, tá, Thiago? Mesmo já sem chances de avançar à próxima fase da Copa Libertadores, se quer também uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Boca estaria interessado nesse jogo, colocando uma mala branca pro Barcelona, é o que vem dizendo nos bastidores. Esse Barcelona que tem apenas uma vitória na Copa Libertadores e pra cima do Boca. Depois do jogo contra o Cruzeiro, primeira rodada da competição, foram 12 partidas, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Pro jogo perde também o seu principal atacante, o Dário Benedetto, lesão na coxa direita. O zagueiro Xalá, ele que foi expulso no jogo passado contra a Católica no Chile, também é desfalque. Assim, um provável time que está totalmente focado, né, no campeonato equatoriano, terceiro colocado. Olha o Barcelona de Guayaquil, sem pretensões na Copa Libertadores para hoje, tendo o venezuelano Contreras, William Vargas, Baez, Valencidia e Mina, tendo o Carabali, o Jean Montanho, Matias Lugo e o Quinones. Sérgio Núñez, o Parrales é o provável time do Barcelona para o jogo de hoje. Tem essa dúvida entre o Parrales ou até mesmo o Milton Celes no ataque. É o Barcelona, tá com muito mistério e não tem mais nada o que fazer na Copa Libertadores, Thiago. Ô, Nath Fiuza, o Barcelona não tem direito nem a sonhar com o Sul-Americana, nem aquele playoff da turma que cai da Libertadores. O Barcelona tem chances. Pensando nisso, você acha que é um time leve, descompromissado, que pode gerar perigo? Ou vem fechadinho pra não tomar um esculacho no Mineirão, hein, Nath? Aí vai depender, talvez, desse incentivo por fora. É claro que a gente nunca fica colocando isso como verdade absoluta, nem baseando as nossas análises nisso, mas a gente sabe que pode acontecer. Eu tô esperando um Barcelona um pouco mais leve hoje, um pouco mais disposto no jogo, digamos assim. Porque joga sem responsabilidade, isso às vezes faz bem ao time, tem menos medo de errar, sabe também que independentemente do resultado não vai mudar muita coisa, né, na vida daqueles atletas que estão ali, na vida do clube. Às vezes um atleta que tá precisando mostrar aquele serviço pro treinador, aí ganha uma oportunidade hoje, faz um grande jogo, né? Pode ganhar uma sequência, às vezes um cara que tem atuado menos. Então, por causa disso tudo, eu acho que o Barcelona pode aproveitar para se soltar um pouco mais no jogo. E que se isso acontecer, é bom pro Cruzeiro, porque é um time que sabe jogar em transição, que sabe aproveitar os espaços, né? É um time que, se você não tiver muito bem marcadinho ali, Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian, Arroio, esses caras, eles resolvem, né? Eles encontram soluções. Então, se eles não tiverem ali com um carrapatinho grudado, aquela marcação individual cerrada, é melhor pro Cruzeiro, mas é o que o Vinícius falava. Eu não sei quais são as intenções, as pretensões do Barcelona. Eu sei quais são as do Cruzeiro, que é vencer, é se classificar, é chegar às oitavas, uma Copa Libertadores que foi muito esperada pelo torcedor, pelo clube. O Cruzeiro passou um período longe dessa competição, que é a mais importante do continente, e não pode nem cogitar a possibilidade de uma eliminação precoce. O Cruzeiro tem que chegar às oitavas de final, até porque isso dá ainda mais gás, mais fôlego para um segundo turno, né, para uma segunda metade da temporada. E a gente está falando de um Cruzeiro que tende a chegar lá nessa fase do mata-mata ainda mais forte e encorpado do que é hoje, porque o trabalho do Arthur Jorge é bom, porque a cada jogo o time vem evoluindo, porque há a perspectiva da chegada de reforços, mas para que tudo isso se concretize, hoje tem que jogar com concentração. Acho que o jogo do final de semana contra a Chape foi uma boa lição, no sentido de que não adianta fazer só 1 ou 2 gols e relaxar, tem que competir e brigar até o final, e o Cruzeiro fazer a sua parte para chegar à próxima fase da Libertadores, né? É isso, Nath. Eu boto fé, hein? Hoje, transmissão da Itatiaia. Estaremos juntos, hein? Hoje eu vou pro meio da galera. Estarei lá no Mineirão, lado a lado com o torcedor, já a partir das 18 horas na turma do bate-bola. Todas as informações e, claro, nossa jornada esportiva na sequência. O Pansieri, muitos torcedores aqui no chat. A Ana Júlia, o Eliseu Barbosa, o Avaí Romualdo lá em Caeté, o Euler Martins de Araxá. Muitos deles perguntando sobre o Caio Jorge. O KJ vai ou não vai pro jogo? Ainda é dúvida o Caio Jorge, Pansieri? Thiago, se for pela questão de gastroenterite, não é problema, porque você tem aí um tempo para lá de suficiente para estar em campo, né? Porque aí você faz reposição de sais minerais, toma as vitaminas necessárias e se reidrata para que possa jogar. Ele está relacionado. Eu coloquei na informação inicial que ele está relacionado, participou da atividade e a informação que a gente apurou, né, que vai jogar.
né? Agora, se tiver alguma coisa aí, além disso, se sentiu a questão da pubalgia, se não tá com tanta confiança por conta disso, eu sinceramente desconheço. Eu desconheço porque a informação é que trabalhou e tá firme para começar a partida. É um jogador que sofreu com muitos problemas, né? De pubalgia no início da temporada. Então, os ouvintes que estão preocupados com o Caio Jorge, eu acho que podem ficar despreocupados, né? Pelo menos é o que a gente pode trazer agora, 12h38, sobre essa questão do KJ. Antes de trazer o campinho e o provável time, Tiagão, deixa eu só atualizar o que você disse que vai estar com a galera. 53 mil ingressos já vendidos e a expectativa é que chegue sim a esses 55 mil, né? Deve ter aí um público na casa dos 55 mil, a Nação Celeste para empurrar o Cruzeiro para chegar a essa fase oitavas de final. Seu nome, seu bairro, bora com o campinho? Bora lá, escalação do Cruzeiro para hoje à noite, Panci. Vamos lá então, olha só, Otávio no gol. O Fagner na lateral direita, a zaga tendo o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus e o Kaique Bruno na esquerda, lateral pela esquerda. No meio campo, Lucas Romero, com Lucas Silva ou Matheus Henrique. Sinceramente, não tô achando que ele vai colocar o Christian nessa linha de meio campo, não. Ele vai deixar o Christian mais avançado, como ele vem fazendo. E aí, então, a participação do Christian, do Matheus Pereira e o Arroio voltando de suspensão, e o Caio Jorge, tudo dando certo pro Caio Jorge jogar, o KJ sendo aquele que quer fazer o K imediatamente. Deve ser esse o Cruzeiro, no nosso campinho também, pra turma no YouTube, essa provável formação do Cruzeiro. E aí, Thiago, só um outro detalhe, ó, Fagner, Kaique, Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, essa turma toda tá pendurada. Então tem que ter atenção, pensando aí no jogo do mata-mata, no jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, Thiagão. Boa, Pancieri, alô, torcida do Cruzeiro, hein? Bora lá, grande audiência da Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil, claro, lado a lado com o Cruzeirão. Caio Jorge foi a campo, participou do último treinamento, ainda um pouco debilitado por causa da virose, desidratou bem o KJ, mas a expectativa é de que ele possa jogar normalmente, começar o jogo, aí com certeza vai ser substituído por causa desse período da virose, mas o Caio Jorge aí é peça fundamental no time do técnico Arthur Jorge, e o Arthur Jorge que só define a equipe na preleção, né? Ali na Toca da Raposa 2, quando ele conversa com os atletas, exibição de vídeo e por aí vai. E aí é que cada jogador fica sabendo se começa esta partida, mas ele está muito à vontade aí, não tendo apenas o Gerson, que vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe do Boca. Temos informações importantes do Cruzeiro. Deixa eu começar aqui com uma saída na base. Essa informação foi antecipada até pelo jornal Tempo. Confirmamos, o Cruzeiro também confirmou o Fred Cascardo. Ele foi demitido da categoria de base do Cruzeiro. Ele era o diretor da categoria de base. O Cruzeiro deve se manifestar sobre a decisão. Falamos com o Fred Cascardo, ele disse apenas que havia sido comunicado dessa decisão interna do Cruzeiro. Então, demitido aí o diretor da categoria de base do Cruzeiro. Vamos ver o que isso vai implicar aí em termos da categoria de base. Lembrando que o Cruzeiro tem o Myron César como técnico do Sub-20, que tinha trabalhado com o Fred Cascardo nos tempos de América, e se o Cruzeiro vai buscar uma outra peça para ser o diretor ali ao lado do Adilson Batista, vamos ver qual será o planejamento aí do departamento de futebol. Por falar em departamento de futebol, muita gente começou a falar sobre o Alessandro Brito, que era o chefe de scout do Botafogo, e ele deixou o Botafogo recentemente, e muita gente começou a falar sobre uma vinda para o Cruzeiro. O que eu busquei de informação é que o nome, através de alguns profissionais do mundo da bola, ele foi sugerido ao Cruzeiro. O Cruzeiro vê o profissional, óbvio, pelo currículo dele recente, como um profissional importante, mas ele, se viesse para o Cruzeiro, seria para o mesmo lugar onde o Cruzeiro tem o Joaquim Pinto. E o Cruzeiro, a informação é que está muito satisfeito com o trabalho realizado pelo Joaquim Pinto. O Joaquim Pinto que volta a ter um papel importante depois da saída da comissão técnica do Tite, no scout ali, no mercado. Então, a informação que a gente tem é essa, que não vai ter nenhuma negociação. Se o cenário mudar, a gente traz para todos vocês aqui
na Samuca TV, mas isso foi o que eu colhi aí de informação sobre essa questão do Alessandro Brito. O Cruzeiro que está no mercado aí, todo mundo sabe, a partir da próxima semana, dando aquela intensificada na busca por reforços e também esperando aí receber propostas nessa janela do meio do ano. Agora, uma situação que tem uma mudança aí no cenário, e eu acho que o Deus Medibre informou isso recentemente, o Genta, o Pouque e companhia, que é sobre a busca por goleiro. Existia meio que uma certeza que o Cruzeiro ia ao mercado contratar um goleiro. Acho até que outros colegas também, Tatiaia, 98, acho que a própria ESPN. Aqui a gente não tem problema em citar ninguém, viu, galera? Só deixando um recado aí para os colegas jornalistas. Mas, enfim, esse cenário de buscar goleiro, ele mudou praticamente 100%. Hoje o Cruzeiro tem aí o Otávio muito bem, e eu até falei durante algumas lives que eu pensaria ali em um goleiro para ser um reserva confiável até a volta do Cássio, que está se recuperando muito bem, mas também não tem como antecipar mais do que uma volta em agosto. Mas o Otávio hoje é confiança total do departamento de futebol do Cruzeiro. E aí hoje o Cruzeiro dificilmente vai ao mercado para contratar um goleiro. A não ser que aconteça algo aí fora do normal para que volte aquela estaca de se ir ao mercado para contratar um camisa 1. Então é uma informação que a gente pode trazer aqui na Samuca TV, porque tem o Otávio, o Matheus Cunha, a princípio está ali como um reserva, e o Cássio se recuperando bem para voltar aos treinamentos no mês de agosto, muito provavelmente ali na segunda quinzena. Então, o papel que exerceu o Otávio nesses últimos jogos e o potencial de crescer ainda mais, isso está fazendo com que o Cruzeiro mude de ideia e não vá ao mercado contratar um goleiro. E se fosse contratar um goleiro, muito provavelmente iria gastar alguns milhões de euros. E o Cruzeiro está de olho em Adrielson, informação exclusiva que eu conto para você. Importante registrar como é que eu descobri essa história. Nos últimos dias surgiu a notícia aqui em São Paulo de que o tricolor paulista tinha a intenção de fechar com o Adrielson. Confesso que achei a história meio maluca, até porque o Adrielson fez uma baita primeira temporada no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. De qualquer forma, fui checar com o representante do atleta e posso assegurar que o São Paulo não está na parada. Mas, conversando com esse representante, eu vi o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro não fez proposta, mas é o clube do Brasil que sempre consulta o Adrielson. Zagueiro de hoje, 28 anos de idade e primeira temporada nos Emirados de 32 jogos e 7 gols marcados. Sim, o Adrielson, zagueiro, marcou 7 gols em sua primeira temporada nos Emirados. Até por isso, ele chamou a atenção de clubes da Rússia. O CSKA e o Spartak Moscou já fizeram proposta, algo na casa dos 5 milhões de dólares, e as duas ofertas foram recusadas. O Cruzeiro está em busca de um defensor e todo mundo sabe, o Igor Júlio do Brighton é o preferido, é o plano A. Primeira proposta ao Brighton já foi recusada, algo na casa dos 5 milhões de euros, e o Cruzeiro vai precisar melhorar essa oferta. Caso não exista acordo, o Adrielson pode voltar à pauta. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!